Pessoal, muito boa noite e espero encontrar vocês todos muito bem. Hoje nós vamos trazer um tema bem bacana para debate, que é o Manual do Relacionamento Amoroso Saudável. Então, de que forma que nós podemos rever as nossas atitudes e entender e interpretar a atitude do nosso companheiro para que a gente realmente consiga manter uma relação saudável e feliz. Oi, Rafinha, tudo bem? Então eu estou aguardando o Akin entrar para nós já começarmos a conversar. Deixa eu aguardar ele aqui, o Akin já chegou, já estou chamando para se conectar. Vamos aguardar a conexão dele para a gente já começar a papear. Oi, Akin! Oi, oi, tudo bom? Muito boa noite! Como que você tá? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem, graças a Deus. Pela enésima vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente, sempre trazendo informações tão importantes e que nos ajudam na prática a ter uma vida mais leve e mais feliz, né, aqui. Com toda certeza. O prazer é meu de estar aqui, né, Melissa? Eu gosto de falar, você gosta de contar. A gente conversa, tudo bem gostoso. Né, tudo certo. Aqui, deixa eu te dizer. Quero começar com um tema polêmico para a gente começar a debater essa questão dos relacionamentos, né? E dos cuidados que a gente tem que ter. Afinal de contas, a gente vive aquela plantinha. Vamos lá. Vamos colocar isso aí justo aqui. Então, o que acontece é o seguinte: a gente vai falar do manual básico de um relacionamento feliz. Essa semana eu recebi muitas perguntas de seguidoras, em sua grande maioria mulheres, todo mundo muito chocado com o término do casamento do Gustavo Lima e da Andressa Suíta. Como se todo mundo fosse amigo deles e vivêssemos com eles em casa, né? Porque o Brasil inteiro se chocou com isso. Então, além muito dessa questão o que mais me chocou, honestamente, foi ele não ter conseguido esperar ela acordar de manhã e ter acordado a mulher de madrugada para terminar o relacionamento. Mas acordou de madrugada. Ele ficou 8 anos com ela, mas ele não conseguiu esperar ela acordar para dar notícia de que ele não queria mais. Então, a mulher acorda no meio da madrugada com essa notícia. E, além disso, o que acontece? Eles deram versões muito diferentes da história. Então, ele disse, eu acho que por isso que pegou muito as mulheres, né? Porque ele disse que fez tudo para salvar o casamento e que realmente as coisas não aconteceram de um dia para o outro. Ela já disse que estava tudo bem e que ele não deu motivo nenhum aparente, que ele não teve nenhuma queixa, que ele não deu a ela a possibilidade de salvar o casamento e que, como o Brasil todo, ela estava completamente surpresa. E aí eu te pergunto, é possível uma pessoa ficar surpresa a esse ponto? Ou a outra pessoa, pelo menos alguns sinais, ela dá antes de um término abrupto desse jeito? Olha, em comportamento humano, a gente nunca deve dizer nunca, né? Nós somos um bichinho que é capaz de fazer coisas que até Deus e o diabo junto duvidam, né? Porra, meu amigo. Então, assim, eu vou começar dizendo o seguinte: não é impossível, tá? Não é impossível. Agora, sim, quando a gente pensa em não é impossível, ou seja, quando a gente pensa na versão de, ok, vamos imaginar, isso aconteceu, o cara do nada disso, ok. Então, veja assim, obviamente que, assim, os motivos para o sujeito mudar de uma hora para outra, vamos pensar assim, os caras acordaram, os dois acordaram hoje, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo maravilhoso entre os dois, e de noite o cara resolveu terminar com ela. Ok. Tem uma outra pessoa na jogada que apareceu misteriosamente, assim, no meio disso tudo? Isso é possível? É. Provável? Muito pouco. Né? Porque se o casamento está tão bom assim, o nível da paixão por um terceiro inesperado tem que ser uma coisa absurda. Né? O cara jogar carreira... Deixar você completamente cego, né? Sim, né? Assim, para o sujeito largar a mão de um casamento. Eles têm filhos também?
2 filhos, um de 3 e um de Dois 2 filhos. anos. Eu pergunto que assim, ó, se tem uma coisa que eu não entendo é a vida de celebridade. Assim, eu sou 3 zeros à esquerda. Então, então, assim, deixar a mulher para trás, filhos, fazer uma exposição dele, da mulher, eles enquanto famosos e ainda mais da família, é difícil. Outra coisa que pode ter acontecido é assim, talvez ele estivesse insatisfeito na relação, não tenha comunicado isso lá de uma forma muito adequada, e em algum momento ele decide se separar e comunica isso à esposa. É Uhum. possível? É possível, tá? Agora, é provável? De novo, né? Porque o que acontece? A pessoa tem que ser um artista muito grande para o outro não conseguir perceber absolutamente nada, assim, nenhuma insatisfação no comportamento do companheiro. Eu acho que é aí que está o grande X da questão. E aí, em cima disso, eu fiz aquela nossa enquete ontem, que eu até quero compartilhar o resultado aqui com vocês. Eu perguntei ali se as pessoas, assim, julgavam se a relação poderia ser aprimorada, se as pessoas julgavam, os nossos seguidores, que eles tinham grande parcela de culpa ou eles eram 100% injustiçados. 100% das pessoas disseram que tem sua parcela de culpa. Aí eu perguntei ali, se você realmente, se você se considera uma pessoa que dá a devida atenção aos sinais evidentes ou sutis que o teu parceiro dá em relação à satisfação dele no relacionamento. 45% me disse que pega as coisas no ar. 55% diz que realmente, às vezes, alguma coisa passa batido, que não está tão atento assim. Porque, na minha visão aqui, aquilo eu não sou psicóloga, mas o que me intrigou muito é um término acontecer de uma forma tão abrupta que o cara não aguenta esperar a mulher acordar de manhã e nenhum sinal ter sido dado, né? Nenhuma Assim, mudança, nada ter sido é, demonstrado. Isso é muito curioso. é aquilo assim, eu vou dizer, isso é impossível? Não, não é impossível, mas é extremamente improvável. Uhum, Extremamente improvável. É, Então, assim, muitos fatores podem corroborar para a pessoa não ter percebido ou não ter dado a devida importância ao que percebeu, né? Às vezes tem a pessoa não ter comunicado isso adequadamente também, mas assim, mesmo quando tudo isso acontece, é difícil da gente entender e imaginar que o casal estava 100% bem, estava tudo tranquilo e que não tinha nenhum sinal. Então, assim, eu olhando de fora e recebendo essa informação assim agora daquilo que a gente está falando, assim, sabe, Melissa? Quando nós temos duas versões muito divergentes a respeito do mesmo fenômeno, o que eu geralmente, enquanto terapeuta, vou procurar é por um segredo. De um, de outro ou dos dois. uhum, Porque geralmente é o que acontece quando nós temos informações extremamente divergentes. Um fala A, o outro fala menos A. Tem alguma coisa, tem alguma história que alguém não está me contando. Tem algum uhum. BOzinho, sei lá qual é, tá? Mas tem algum BOzinho ali que alguém não tá me contando. Sim, sim. Então, assim, eu, na verdade, quando olho para uma história assim, eu penso isso. Qual é o BO, qual é o elemento-chave que está faltando aí? Porque quando as informações são divergentes, mas são próximas, pode ser simplesmente uma questão de falha de Interpretação. comunicação do casal. Né? Então, se um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Agora, quando a informação é muito distinta, né? Ou tem um segredo, ou assim, os dois não se entendiam mesmo, mas poder para ficar tanto tempo casado, chegar a ter filho, etc e tal, não chegou a ser um casamento de verdade, pensar assim, um casamento de papel, que acaba ficando meio estranho, né? É aquelas probabilidades, uma vai ficando mais insólita que a outra, e o que resta, então, é o mais óbvio. Provavelmente tem um segredo aí na história dos dois, que um fala para lá, o outro fala para lá, para ninguém olhar para o meio da situação e descobrir o que tem lá. Que Sim, às vezes. sim. E Então, acho que começamos falando de uma divergência muito grande. E agora vamos em cima dela para o tema da nossa live, que são, né, o manual básico de você ter um relacionamento saudável e feliz, aonde provavelmente você vai abordar que você não seja pego de surpresa desse tamanho, né?
nesse nível. Assim, olha, é difícil, assim, sabe? Até quando, no caso de traições, por exemplo, né? Geralmente, quando a gente vai investigar a traição, é muito difícil ter uma pessoa que não tinha ideia mesmo, sabe? Assim, que estava completamente alheia e foi completamente pega de surpresa. Por isso que eu falei, assim, existe, mas é raro, É um número entende? bem menor. Assim, é uma coisa mais rara. Agora, num casamento, de uma pessoa falar que está completamente satisfeita e da outra falar que está completamente satisfeita, né? Ou um dos dois está tapando muito sol com a peneira, ou tem um segredo aí no meio. Para mim, às vezes, tá? Para ela, o fato de eles terem filhos poderia significar que o casamento está indo bom, está indo bem. É uma crença que às vezes tem mais hoje em dia ainda em relação às mulheres. É isso, não é? Não sei. Eu particularmente não me inteirei muito dessa. Né? Tipo, o que aconteceu, e se divide em opiniões, né? Não sei o quê, não sei o quê. No fundo, a verdade é uma só, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque só eles dois podem saber, Sem dúvida, e sem talvez dúvida. algum segredo que tem ali, né? Mas fora isso, cara, é muito difícil. Bom, vamos lá. Vamos usar um pouco, eu vou tentar usar um pouco o relacionamento deles e outros aqui para falar um pouco sobre essa questão que a gente trouxe hoje, né? E assim, entendo que o que eu vou falar aqui de manual básico para relacionamentos é o seguinte, gente. São 4 ideias básicas, básicas mesmo, tá? Que eu considero que são assim, ó. Por que eu montei isso desse jeito? Quando o casal chega até mim no consultório, o que eu vou tentar dar olhar? Eu vou olhar para isso daqui. Eu vou tentar explorar um pouco isso daqui, que eles dentro da relação deles. Como é que tá isso daqui? Então, um dos fatores que eu vou começar a olhar é a questão da paixão. Como está a Sim. paixão, né, deste casal? Como está, né, como o Joseph Campbell ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala: paixão é o interesse dos órgãos entre si, né? Eu acho essa frase sensacional. Quando a gente fala de paixão, a gente fala de bioquímica mesmo, né? A gente fala daquela projeção psíquica meio cega. Então, todo relacionamento é importante que tenha uma dose de paixão. Essa coisa aonde o outro é muito importante para mim, onde o outro é maravilhoso, essa coisa de admiração, né? Mas essa admiração, assim, bem instintiva, né? O sexo, propriamente dito falando, né? Isso é uma coisa muito importante. Quando nós temos... A paixão não tem nada de racional, né? Não, assim, ó, bom, essa é uma discussão bacana, né? Porque a gente gosta de falar de racionalidade, como se racionalidade fosse algo desprovido de emoção. Só que toda racionalidade, ela precisa da emoção. Então não existe o racional sem emocional. Inclusive, isso é um tema interessante. Eu vou dar algo aqui, tá? Assim, ó. Por Neurologicamente favor. falando, neurologicamente falando, tá? Para você ter racionalidade, você precisa processar dados. 1 mais 1 igual a 2. Então você tem que criar uma linha de raciocínio. Como é que a gente tem esses dados disponíveis no cérebro? A partir da memória. E qual é o elemento fundamental da memória? Emoções. Se você não tem uma emoção, você não cria memória. Sim, Né? Então, o que acontece? Toda a tal da racionalidade, ela é baseada na emoção, porque os dados disponíveis na nossa mente, eles só estão disponíveis porque nós nos emocionamos em relação a eles e por isso nosso cérebro entendeu que eles são importantes. perfeito. Né? Entende? Então, assim, o que a paixão vai ter? A paixão vai ter esse elemento emocional presente, aonde o outro se torna tudo para mim. Quando o casal vai crescendo, vai aprofundando a intimidade, a tendência da paixão é ela diminuir. E isso é positivo. Eu costumo dizer que toda relação começa na frustração. Por isso que eu quero olhar a paixão. Como foi a paixão desse casal? Foi curta? Foi longa? Foi marcada com um monte de briga? Né?
aqueles casais que já começam se estapeando, né? Ah, então, assim, como foi a paixão? Como foi o sexo? Como é o sexo deste casal? Isso é muito importante para entender não só como a relação começou, mas também para entender como que ela está se mantendo. E como que este elemento sexual está dentro do casal. Né? Muitas Uhum. vezes tem os casais que você começa a conversar com eles e daqui a pouco você entende que não é um casal, são dois irmãos. Porque não tem sexualidade nenhuma. Não tem um Sim. homem e uma mulher. Tem duas pessoas que se ajudam mutuamente. E poderiam muito Então, bem ser tem dois o amigos. companheirismo, mas não tem o lado mais irracional. Não tem o sexo. Sexo não assim, não tem um afeto de macho por fêmea, ou no caso dos casais homoafetivos, não tem o afeto do macho pelo macho, da fêmea pela fêmea. Não tem essa questão sexual. E isso é Uhum. importante para termos um casal, tá? Sim, Existe sim. discussão a respeito da assexualidade, que é uma discussão que ela ainda está engatinhando, tá? Então, existem pessoas que têm uma necessidade sexual muito menor e tem pessoas que sentem o tesão, vamos dizer assim, mas não sentem necessariamente vontade de transar. Isso ainda tem uma discussão, tá? Mas, grosso modo, nós vamos ter que investigar isso também. Porque, às vezes, eu posso ser assexuado, mas o meu companheiro não. E aí, como é Uhum. que fica? Tá? Então, essa questão da sexualidade, da paixão, do tesão, é um elemento inicial fundamental para a gente entender como é que está o casamento. Tá? Qual o valor que um dá, qual o valor que o outro dá, como é que um se expressa sexualmente, como é que o outro se expressa sexualmente. Porque quando nós temos desvios na sexualidade, geralmente nós vamos ter desvios dentro da relação também. Tá? Então, esse é o primeiro elemento. Como que você que está ouvindo a gente, como é que você vive a sua sexualidade? Você é tranquilo em relação a isso? É mais travado? Você gosta de mais sexo, menos sexo? Como é que você vive Porque isso? Quando tem que haver uma sintonia do casal nesse sentido, né? Você chegar num ponto de equilíbrio para que ambos se sintam satisfeitos dentro do relacionamento. Porque às vezes, sim, Sim, as demandas são diferentes nesse aspecto. Mas até aqui, sim. até algo para você passar aqui para gente. É muito difícil o casal ter a mesma demanda. E como que você ajusta isso dentro da relação? Para que Então, ninguém se sinta desconfortável. isso é uma coisa interessante, né? Muitas vezes os casais não têm mesmo a mesma necessidade. Às vezes o homem tem mais, às vezes a mulher tem mais, enfim. Aí qual é o grande. Geralmente o que as pessoas querem é achar um divisor comum, tá? O meio termo. O meio termo. Só que às Uhum. vezes o meio termo não é possível, né? Então o que que acontece? O que que nós temos? O que que nós geralmente trabalhamos? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a sexualidade deste casal. A sexualidade do casal é apenas a transa? Ou a sexualidade deste casal está mais ampla? Ou seja, tem amassos no dia a dia, né? Tem uma rapidinha ou outra, tem coisa de falar sacanagem um pro outro, tem aquela coisa de se provocar, não tem. Porque muitas vezes o grande problema da pessoa com a sexualidade é que ela acredita que a sexualidade acontece só na cama com o coito. Sim. Então, sexo é isso. E tem toda uma vida sexual que fica cega. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é para investigar como é que está toda essa questão, toda essa vida sexual. Porque muitas vezes o equilíbrio que nós vamos encontrar não está apenas em aumentar a frequência e diminuir a frequência. Percebe? Senão a gente fica numa matemática muito tosca, assim, tipo, bom, eu quero isso, aí o homem, sei lá, quer isso, a mulher quer isso. Bom, então a gente tem que chegar aqui, no meio. Tá, mas se a Uhum. mulher não tem disponibilidade para chegar aqui no meio, se isso daqui for muito para ela, ou se isso daqui for pouco para o cara, como é que a gente faz? Então, ferrou, acabou o casamento. Então a gente vai tentar entender, a gente vai tentar ampliar a sexualidade deste casal inicialmente, para com que ela abranja todas as áreas de segmentação onde a sexualidade pode acontecer. E aí nós estamos falando desde conversa, desde prazeres sexuais sem toque, sem Uhum. elemento de toque, sexualidade com o toque, mas sem a genitalidade,
Sexualidade com o toque, com genitalidade, e aí a transa propriamente dita. E aí a gente ainda vai além. Tem o sexo, né, o coito propriamente dito, o sexo oral, a masturbação. Todos esses elementos compõem a vida sexual do casal. Porque muitas Sim, vezes, por exemplo, um ou outro não está querendo transar, mas ficaria super feliz de, por exemplo, masturbar o parceiro. Ou fazer sexo oral com o parceiro. sim, Às vezes a pessoa não está com vontade dela de transar. Eu não estou afim de transar, mas eu estou afim de te excitar e, sei lá, masturbo você, faço sexo oral em ti. Ou, por exemplo, te faço uma massagem erótica no corpo todo. E quando isso começa a poder acontecer, né, é, a sexualidade do casal aumenta. E aí eles começam a entender como que eles podem ter os equilíbrios. Porque se a gente fica só na matemática da quantidade de transa, fica muito difícil. Quando a gente amplia desse jeito, muitas vezes entendemos que o casal pode se satisfazer, porque a ideia não é buscar equilíbrio, a ideia é buscar satisfação sexual. sim, sim. E os dois Entendeu? lados começam a se sentir menos pressionados com relação a números, Sim. né? Então, até o que a Sim. Dani está colocando aqui, a sexualidade é o todo, se pegar, desejar, brincar, provocar. É muito Exatamente. além da quantidade, do número. Mas aí, Exatamente. assim, eu queria te perguntar algo da tua experiência de consultório. Uhum. Eu fiz uma live com a Dani tem um tempo atrás, com a Dani que fez esse comentário aqui agora. Ah, E legal. algumas mulheres trouxeram para gente que não se soltam mais por conta de um certo preconceito ou uma trava do homem. Hum. Que isso, geralmente, essa Tá, no trava caso, vem. no caso, assim, a mulher quer ousar e fazer coisas diferentes e o cara não consegue. Ou ele vê com maus olhos. Então, tem mulheres na Sim. live que a gente tava que diz assim, ai, mas aonde você aprendeu isso? Né? A mulher quer trazer uma coisa diferente, nossa, isso é um absurdo pro cara. Então, assim, você encontrar esse meio termo depende muito da aceitação e da receptividade dos dois lados, né? Se livrar de alguns Sim. preconceitos, se livrar de algumas ideias meio ultrapassadas para que a intimidade possa realmente acontecer. Veja, eu acredito, sabe, Melissa, que o primeiro elemento para você ter uma sexualidade saudável é respeito, Uhum, sem né? dúvida. E quando a gente fala em respeito, é importante a gente pensar no seguinte: eu preciso conversar com o meu cônjuge a respeito de como ela se sente a respeito do que eu quero ou deixo de querer. Porque de um lado é importante flexibilizar crenças, sim. De outro lado, ninguém pode se sentir obrigado a abrir mão de algumas coisas. Uhum, sem dúvida. Então, porque senão a gente cai numa coisa de que o outro tem que aceitar o que eu quero. E isso precisa ser discutido entre o casal. Por exemplo, Sim. vou pegar um tema tabu aqui, ok? Vamos imaginar que, por exemplo, né, estamos nos relacionando e tal, isso aqui, daqui a pouco eu chego e falo, então, eu amo você, eu quero continuar casado contigo e tal, não sei o quê, mas assim, eu tô com desejo por outras mulheres, eu preciso, tô afim. Eu não quero, e eu quero, mas eu quero que isso seja bacana sobre a gente, então eu pesquisei e, pô, eu tô afim de experimentar um clube de swing. Pô, vamos abrir a nossa cabeça, porque isso dá certo para algumas pessoas, para outras não. E isso também precisa ser respeitado, entende? Então, Sim, essa conversa a respeito de sexualidade, a gente deve ir na direção de conversar o que o outro quer, devemos ir na direção de expandir a nossa percepção e também devemos ir na direção de entender que algumas pessoas vão ter certas preferências e sim, que também está tudo bem, porque limites dentro da sexualidade existem, sim, entende? sim. Aí, E assim, é aquela como questão, o a importante é os dois estarem confortáveis na decisão tomada. Ninguém estar se Exato. violentando, né? Exatamente. Exatamente. Feito esse preâmbulo, existe muita crença que é de um machismo, tanto de homens quanto de mulheres, com toda certeza. Com toda Sim, certeza. E muitas vezes é até necessário a intervenção de uma psicoterapia para que isso possa ser flexibilizado, né?
Às vezes as pessoas têm que se questionar mesmo a respeito de suas crenças, né? Às Sim. vezes a pessoa recebeu uma educação sexual muito restritiva, ou muito pobre, e ela não consegue entender certas coisas e fica assustada. Por isso que eu estou falando que tem que ter o respeito. Porque às vezes a pessoa recebeu uma educação tão restrita que ela se assusta. E aí Sim, ela reage a esse susto com agressividade, por exemplo. se Tentando ofende. denegrir, Uhum. né? Então você veja, na verdade aqui temos uma pessoa assustada e o casal precisa ter essa flexibilidade para entender que não está com medo daquilo, entende? Porque Sem atrás de todo dúvida. mundo sempre tem medo, a gente tem que lembrar disso. É difícil lembrar disso. A gente precisa lembrar disso até para conseguir dar novos passos. Né? Muito bem, é isso. Tem mais comentários Primeiro ali, Melissa? ponto. Aqui Primeiro? tem. Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro ponto é na questão da sexualidade. Estamos com quatro. A Dani comentou aqui que geralmente as mulheres, aquilo que a gente falou ali, sempre querem algo diferente. Mas muitos homens bloqueiam esses desejos femininos por machismo. Então, você já comentou depois disso, essa questão de que o casal tem que conversar e se entender sem, né, sem grandes tabus, né? Precisa ter essa liberdade da conversa. Uhum. É. Eu vou ser bem honesto. Ah, eu não tenho dado de pesquisa para falar a respeito da afirmação da Dani. Né? Uhum. Uhum. Qual é o problema com pesquisa em psicologia? Você fazer um homem abrir a boca para falar sobre questões emocionais é a coisa mais lazarenta que tem. Então, geralmente, Sim. nós temos mais informações sobre mulheres. Tá? Um outro dado, esse dado a gente tem, né, eu tenho da minha clínica, tá? Que não é revelado, é assim, muitos homens, o homem, tá? Geralmente assim, né? Ó, qual o grande problema da mulher? Ainda hoje na nossa sociedade funciona assim. Qual o grande problema para a mulher? É ser, ser vista como puta por causa daquilo que ela gosta de fazer. Falando de uma forma bem grosseira, tá? Assim, Sim, olha lá, sim, ela português bem passa em claro. todo mundo, dá para todo mundo, faz de tudo, aquela lá é puta. Esse é o grande problema da mulher, né? Dentro da questão do machismo. E do homem? Do homem é a questão do desempenho, né? Então, o que, que acontece? Toda coisa que vá afetar a sensação que o cara tem de desempenho pode soar para o cara como uma coisa perigosa. Tá entendendo? Uhum. E aí ele vai tentar rechaçar isso. Essa é uma dinâmica básica. Entendeu? Porque quando a gente fala machismo, é importante entender qual é essa dinâmica. É uma dinâmica que afeta os dois lados. O machismo não é só Sim. para a mulher, o machismo é uma questão cultural. Né? Então, todos que estão dentro da cultura, eles sofrem com esse tipo de questão. Então, o que acontece? O homem vai sofrer esse tipo de coisa. Aí, o que acontece? Quando a Dani fala desse podar, né? Essa poda que se faz, no homem tem a ver com isso daí. Assim, tô falando assim, 90% dos casos que eu atendo do cara que está querendo podar a mulher por causa de alguma coisa é por causa disso. Né? Agora, o que eu vejo muito mais em homem em relação a problemas de travas emocionais do homem na sexualidade é a questão do desempenho. Porque o homem tem que desempenhar. O cara tem que ser foda. O cara tem que ser isso, o cara tem que ser aquilo, o cara tem que pegar. Porque é interessante entender isso. No machismo, não é que o homem quer pegar um monte de mulher, ele é obrigado a pegar um monte de mulher. Sem dúvida. Uhum. E eu atendo vários homens, que eu estou falando aí de piá de 20, 25, que dizem para mim, eu não queria ficar, mas eu tinha que ficar. Eu já tenho tido vários homens que relatam, né, fingir orgasmo. Isso é uma coisa que muita gente fica assim, caralho. Sim, homens também fingem orgasmos. E não são poucos. O que nós temos são poucos números. E, gente, quando é que você viu um homem falando, né, na TV que ele finge orgasmo? Nunca. Por Nunca. quê? Porque isso vai contra a questão do desempenho. Né? E então a gente se fecha. Sim, Dani. Serião. Serião. Tá? Porque Serião. essa coisa, há uma. O homem ele sofre uma pressão, então é aquela coisa, a mulher está interessada, está ali, né? No português bem claro, já que aqui em você é muito direto, tá ali dando mole, né? A coisa está começando a acontecer. O cara não tem direito de não querer. Ele não tem o direito. Exato.
né? Então, porque às vezes Exatamente. a mulher chega pra ele e fala assim, por que que você não quer? Você não gosta de mulher? Não, eu não gosto de você, querida, eu não tô afim, vou fazer o quê, né? Mas fica Exato. complicado pro Exato. cara falar uma coisa dessa, né? Sim, Realmente ele sofre uma pressão da sociedade que é muito grande. sim. Né? Então, assim, essa questão sexual, nossa, isso daqui era uma coisa que dá tema de uma live inteira, né? Dá tema para Sim, uma sem live dúvida. inteira, assim, da gente falar disso, especialmente falando dessa questão cultural, porque quando a gente fala em machismo, é importante entender a dinâmica que se estabelece nas relações a partir dessa cultura. E, gente, todo mundo se ferra. Todo mundo se ferra, né? Infelizmente é assim. Os dois lados se ferram. Não é bom pra ninguém. Não. Por isso que eu falo da questão do respeito. Quando a gente tenta ao máximo respeitar, a gente consegue olhar coisas que estão ali, mas estão escondidas, estão ali, mas estão mal vistas, estão ali, mas são dolorosas, difíceis, e a gente consegue dar um olhar para isso, e é aí que a gente começa a conseguir começar a resolver alguma coisa. Mas é complexo, né, Kim? É complexo em muitos casos, exatamente. Dá muito pano para manga. Todos os nossos Meu quatro Deus! temas, o primeiro é a sexualidade. Uhum. A gente só começou aqui, né? A gente já tem meia hora de live, a gente só falou do primeiro. Vamos para os outros, senão não acaba. 31 Né? minutos. Mas a gente pode saber aquela outra, né? Que acabou, a gente voltou, né? Tem que fazer os Então, dois. É. tem que fazer a parte 2. Então vamos lá. A segunda parte, então, assim, isso é a primeira questão que eu vou olhar. A segunda questão que eu vou olhar é a questão do amor, tá? E amor é diferente de relacionamento, ok? Isso daqui também choca muita gente. Então, assim, amor tem a ver primeiro com essa questão bioquímica, então precisa existir uma relação bioquímica entre os dois. O amor, ele acontece com essas duas pessoas na interação entre elas, onde elas estão nutrindo alguma coisa gostosa, alguma coisa bacana, e os dois estão interessados
acontecer rapidinho, porque se ela não acontecer rapidinho, ferrou, filho. Cada um vai pro seu canto e ó, a espécie morre. Né? Você não criou vínculos, né? Um Não vínculo criou profundo. vínculo, filho. Ninguém gosta de tiro, eles vão te jogar no meio da savana e acabou. Lá vai morrer de fome, de sede, de frio, né? Ou comido por predador. Então, as emoções é sempre importante lembrar que elas são funções da nossa biologia. Né? Sim, Sempre sim. importante estar lembrando isso daqui. E o amor é uma das mais importantes nesse sentido. Né? Ela tem essa questão da coesão social, ela tem Então essa são questão momentos, o amor são momentos efêmeros. Não é algo de eu te são muito amo, são momentos efêmeros, fugazes, fugazes. Uhum, fugazes. Eles são de curta duração, entendeu? Eles são altamente renováveis. Ou seja, eu posso ter isso várias vezes. Mas se ele tem começo, meio e fim, ele é de curta duração. uhum. Gente, todo mundo já passou por isso. Sabe assim, ó, você vai fazer um piquenique, tá? Aí vocês sentam, chegam, passam, não sei o quê, começam a colocar as coisas, papapá, começa a conversar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, toma um vinho, não sei o quê. E daqui a pouco rola uma coisa mais gostosa. E fica aquela Sim. coisa mais gostosa, assim, uns 10 minutos, 15. E depois essa coisa, Meia hora, vai. Meia meia hora. hora, vai. E daqui a pouco essa coisa, puf. E a gente Tudo volta ao sente, normal. É. a gente sente que a gente sai de um estado e entra em contato com outras coisas. Pronto, o amor acabou. Foi isso. Foi aquele momento de amor e o amor acabou. É isso. Entendeu? Eu não tinha esse conceito. Exato. A gente não tem. E é interessante, porque é exatamente isso que a gente vai investigar num casal. Vocês têm esses momentos várias vezes? Não, a gente tem isso bem de vez em quando. Então, o que eu já sei? Que a cola entre o casal tá seca. E Uhum. quando você gruda duas coisas e a cola tá seca, se você faz assim, pronto, já separa. Acabou. Acabou. Né? Temos aqui, primeiro, paixão, segundo, amor. Dos quatro, Certo? vamos para o terceiro. Relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de vínculo. Então, qual é a qualidade do seu vínculo? E quando nós falamos de vínculo e de relacionamento, nós estamos falando de comportamento. Tá? Então, veja, paixão, a gente está falando de biologia. Amor, a gente está falando de emoção. Relacionamento, nós estamos falando de comportamento. E quando a gente fala de comportamento, a gente está falando também de inteligência, para gerar comportamentos, manter e criar rotinas que são boas para o casal. Porque para que a gente se relaciona? A gente se relaciona para ter qualidade de vida de algum jeito. Porque se é para se relacionar para ficar num pau bravo, não adianta. Então a questão do comportamento, ela é altamente influenciada por quê? Dinâmicas de funcionamento, estrutura de personalidade, crenças que as pessoas têm a respeito de si, dos outros, do que é um relacionamento. Né? Eu costumo dizer assim, uma das coisas que a gente vê, um sinal bom para um casamento é quando duas pessoas se juntam e elas conseguem dizer uma para outra, bom, o que eu aprendi sobre relacionamento é isso, é o que eu aprendi é isso. Bom, ok, o que nós vamos criar juntos? Porque o que geralmente acontece no casamento é assim, um vem com a sua noção, o outro vem com a outra, e os dois ficam brigando para querer provar que a sua é a certa. Eles não criam algo. Né? Então, aqui é o que a gente vai avaliar em um casal. Este casal consegue criar uma dinâmica própria de vínculo, ou eles ainda estão muito infectados pelas suas famílias de origem, que ainda mandam, direta ou indiretamente, em como este casal se comporta. As Uhum. pessoas envolvidas conseguem abrir mão de comportamentos, criar novos comportamentos, para, com isso, manter a relação, né? Ou elas ficam presas em padrões inconscientes. Elas projetam coisas um no outro. Elas criam uma crença negativa sobre o outro e seguem aquilo cegamente, sem conversar, sem questionar, sem confrontar, sem nada. Né? Então, essa dinâmica da relação é o vínculo. Como que o casal está convivendo? Por exemplo, eles criam momentos de amor entre eles. Eles conversam sobre sua sexualidade com respeito e seu comportamento. Eles fazem coisas juntos que ambos gostam. Comportamento. Porque a partir Uhum. desses comportamentos nós vamos começar a ver a dinâmica do casal. Né? Eles compartilham de valores, não compartilham, pensam em futuro e executam, ou não pensam, não executam,
Um só pensa, o outro não. Né? Como é a comunicação deste casal? Como é que eles de fato conversam? Um fala muito, outro não fala nada, mas os dois se entendem? Um fala muito, o outro não fala nada e se enche o saco, vai embora, fica longe, fica de saco cheio. Né? O trabalho dos dois, como é que isso interfere na relação? Interfere de forma negativa? Sim. Os dois conseguem criar comportamentos para alinhar isso? Não. Sim. Então, tudo isso Uhum. daqui é isso que a gente vai avaliar. Como que o casal está fazendo para viver junto? E isso é uma coisa que vai interferir muito no quarto elemento, que é a Qual é o confiança. quarto? Confiança. Confiança. Tá? Então, Confiança. para o pessoal que entrou agora, então o primeiro pilar, né? A paixão, o segundo é o amor, o terceiro Amor. é o relacionamento e o quarto é a confiança. Exato. Tá? Então, os Então, nossos vamos instintos, falar da os confiança. nossos os nossos instintos, as nossas emoções, os nossos comportamentos, os nossos vínculos, né? E aqui a questão da confiança, onde a gente tem um somatório disso tudo, tá? Então, o que é confiar? Tem uma coisa que é muito errada que as pessoas acreditam, que é assim, confiar é você pegar e abrir teu peito para qualquer um que apareça na frente, é você falar o que você precisa e tá. Não. A confiança, ela vai se estabelecendo ao longo do tempo. Essa sim é com um pouco mais de tempo. Por quê? Porque tu tem que ver comportamento do outro para você confiar. A gente não confia na pessoa. A gente confia no comportamento que a pessoa exibe. A pessoa Uhum. exibe, a gente confia. A pessoa não exibe, a gente não confia. Tá? Grosseiramente falando é isso. A confiança tem a ver com esse sentimento de nós. Nós é diferente de eu mais eu. Eu mais eu não é um nós. É eu mais eu. Né? Eu sempre dou o exemplo de uma empresa. Ah, nós dois somos sócios. Ah, então é nossa empresa. Nós estamos juntos. Nem sempre. Às vezes, eu estou na empresa com um interesse bem pessoal, que eu deixo escondido de ti, e tu está na empresa por nós. Uhum. Então, tu te Sim. mata de trabalhar, fica até 4 da manhã trabalhando, e eu fico aqui só de boa, pegando meu lucrinho que vem. Gente, isso acontece muito em relacionamento. Um se doa inteiramente, o outro está aqui só socando. Então, um mais um não é igual a nós. E a confiança fala desse sentimento de nós. Porque o que acontece? Na confiança, a questão é assim: se eu estou disposto a mudar o meu comportamento, fazer alterações de comportamento, a fim de beneficiar ao outro e ao relacionamento. Não é só o outro, é os dois. O Uhum. benefício que eu vou trazer para o outro ele é importante porque ele também beneficia a nossa relação. E ele me faz sentir-me pertencente a essa relação. Quando nós temos isso, essa disponibilidade, tá? Nós temos um prognóstico bom em relação à confiança. Ou seja, é muito provável que essa pessoa tenha um alto grau de confiabilidade de que a relação ganhe em termos de confiança. Quando nós não temos essa disponibilidade, nós vamos ter a desconfiança. Por quê? Porque daí Uhum. que as pessoas vão começar a pensar, pera lá, eu vou ficar fazendo isso, 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 para depois ele pegar, chegar em casa e falar que tem que jogar bola, voltar da bola, tomar banho, deitar e dormir. Eu não vou fazer essa porra. Ou eu vou ficar me matando de trabalhar para depois a gente sair, jantar, num lugar caro que ela gosta de ir, eu tenho que gastar 400, 500 pau num jantar. Mas quando ela vai comprar o dinheiro dela só para ela comprar roupa para ela, estou falando de coisa que eu escuto em consultório. Então, o que acontece? A confiança lá é importante por quê? Porque relacionamento é parceria. De novo, por que a gente está se relacionando? Está se relacionando porque é algo importante e interessante para nós dois. Sim. Então, eu Uma via tenho de que mão dupla. perceber. Exatamente. Então, o que acontece? Eu tenho que perceber no teu comportamento a disponibilidade para nutrir o nosso negócio. E você tem que perceber em mim a mesma disponibilidade. Quando nós começamos a ter distorções nisto, a relação começa a perder confiabilidade. E aí começam os Uhum. grandes conflitos. Então aí é o casal que vai para a terapia, mas um não confia no outro para fazer mudanças. Isso é um péssimo prognóstico. É o pior do prognóstico. Porque se eu estou aqui na terapia, mas eu não confio em você, qual é a probabilidade de eu fazer algo para melhorar a nossa relação? É falta motivação, né?
eu não vou me empenhar. Sim. Porque às vezes a pessoa tem um problema, tem uma questão sexual, mas os dois estão querendo resolver. Às vezes é um problema de amor, os dois são frios, mas os dois querem resolver. Às vezes os dois têm um problema de comportamento, eles quebram o pau, mas os dois querem resolver. Agora, a partir do momento em que, não há, que a quebra da confiança é grande e não tem mais essa flexibilidade, aí é difícil. Porque daí nós vamos ter que trabalhar com essa base do relacionamento. A disponibilidade de sacrifício pela relação é um fator fundamental. E qual é o problema na nossa sociedade hoje? Individualidade, dificuldade. Você tende sempre a jogar para o outro, né, aqui. Então, é assim, a gente tá precisando mudar alguma coisa aqui, né? Mas eu não estou satisfeita na nossa relação, você não está feliz, mas por que eu vou mudar se ele não muda? E E eu por que quero eu não vou mudar que se ela você não mude. muda? E tá, e isso tem que começar por algum lugar, né? Alguém tem que ceder. O outro de novo. Esse é o primeiro. E isso é ridículo, mas é muito importante. É literalmente um olhar para o outro. A gente faz isso em consultório. Muitas vezes as pessoas estão sentadas uma de lado para a outra, elas falam coterapeuta, mas elas não falam com. Então, o primeiro ponto é as pessoas voltarem a se olharem. Depois a gente vai ajudar as pessoas a lembrarem do porquê que elas estão ali juntos. E o comprometimento, ele precisa ser mútuo. Porque se um cede, né, não funciona. Ou os dois cedem, ou não vai ter trabalho. Por isso que é uma decisão sempre muito importante. Né? Quando eu falo isso, eu não quero dizer que os dois têm que bater o martelo na hora, eu não quero dizer que os dois vão conseguir isso no mesmo tempo, às vezes um demora mais do que o outro, mas enquanto essa decisão não for mútua, né, a gente vai ter a roda quebrada. Sim. A roda quebrada. Um E vai um ficar dos dois puxando mais sobrecarregado do até a que o hora que outro. ele cansa, né? Exato. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com um casal, em que um ainda está vacilante, a gente pede para o outro segurar a mudança de comportamento. Não faça mudança de comportamento. Ainda. Nós vamos esperar o tempo do outro. É como se fosse assim, ó. Eu gosto de exemplo tosco porque ele funciona. É como se fosse assim. Tá, então vamos jogar tênis, Melissa? Vamos. Então, beleza. Tô indo pra quadra. Mas você não tá afim de jogar tênis hoje. Sim, você Então fica na vamos quadra na sozinho, quadra, você não tipo, né? gosta? Sim. Pulou na quadra, tipo, que isso, né? Tipo, pô, manda mensagem. Ah, mas eu não tô afim de fazer porra, velho. Tudo beleza. Né? Vou fazer outra coisa. Então, é muito importante voltar a criar essa sincronia para com que haja disponibilidade. E aí a gente vai trabalhar aquelas bases. Paixão, emoções positivas. Porque muitas vezes está faltando isso. Quando o casal tem problema nisso, geralmente as bases também estão abaladas. A gente tem que trabalhar com a base. Vamos fazer um dia bacana junto para vocês. Vamos, né, trabalhar um pouco a questão da sexualidade. Que comportamentos que são difíceis, porque às vezes o simples ato das pessoas poderem falar sobre a possibilidade de uma mudança já é importante. Sim. Né? Sem Isso dúvida. já dá uma ajuda boa ao casal. Então, veja, esses 4 elementos eles são fundamentais. Pode falar, mas. Não, eu acho que é até importante assim você trazer para as pessoas, assim, porque muita gente romantiza, né, a terapia de casal. Então eu vou lá para salvar o meu casamento, né? E o que a gente percebe, eu já experienciei mais de uma vez
Situações onde as pessoas foram para terapia de casal e terminaram. Com Porque certeza. a ideia é você trazer à luz a relação para que as pessoas pensem, né, e vejam a relação como de fato ela é. Olha, a primeira coisa que eu sempre digo quando eu recebo um casal, eu sempre digo isso. Falo assim, ó, antes da gente começar, eu quero deixar claro bem uma coisa. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Então não me coloquem de juiz. E eu não tô aqui para salvar nada. Sim. Porque relacionamento não precisa ser salvo. Relacionamento é uma estrutura que envolve paixão, amor, vínculo e confiança. E dependendo de como as pessoas são, elas conseguem ou não criar uma rotina onde esses elementos vivem em harmonia. E se elas não conseguem criar essa rotina, é importante que eles terminem e se separem antes que façam nhaca com a vida deles. Ou com a vida de terceiro, no caso de ter um filho. Sim. Né? Aí, assim, é o seguinte, a gente tem 8 minutos para terminar, mas eu precisava te fazer uma pergunta. Então, assim, a gente percebe muito situações também que o casal não está feliz. Sim. O casal não conversa sobre. E eu escuto muito de amigas, né, não como psicóloga, porque eu não sou psicóloga, mas pelo fato de ser mulher e ter muitas amigas, é desistir de falar. Ai, não, me dá preguiça, a gente vai brigar. Isso. Ai, eu falo assim, mas e aí? E você vai continuar engolindo isso e você vai se violentar. Até quando? Sabe, tem pessoas que têm um verdadeiro pavor de incomodar o marido ou a esposa. Falam, mas aí você vai ficar desse jeito enquanto outra pessoa não faz nem ideia do que você está sentindo ou faz, mas honestamente não tá se importando muito com isso, né? Isso. E isso às vezes vai a vida toda. Foi por isso que lá no começo da live eu falei, não é impossível isso que aconteceu com esse casal, né? De forma, não é impossível, né? A história está mal contada porque ele disse que ele falou. E ela disse não. Tava tudo beleza. Tá aqui onde a história está mal contada. Sim, Entende? sim, Aqui onde a história está mal contada. Mas eu me lembro, por exemplo, de um casal que eu atendi já faz tempo. E era um casal, assim, ele tava com 60 em bolinha, quase 70, e ela tava lá com seus meio de 60 ali, né? Tipo, 65, ele com 68, uma coisa assim, né? Tipo, e passaram ali a vida toda junto, desde os 20 anos de idade. Né? E ela, primeira namorada deve ter sido e foi. Uhum. e ela não gostava de uma série de coisas que ela nunca falou. Ela ficou com coisas guardadas na garganta durante 45 anos. Um dos motivos pelos quais eu fui procurar a terapia foi ela começou a falar. Né? E aí é difícil porque, veja, de um lado, nós temos, né, a repressão dessa mulher. Sim, ele não me parecia uma pessoa repressora em cima dela ter falado, ele não era repressor nesse sentido. Né? Uhum. E de outro, tem um homem que construiu uma vida inteira achando que estava satisfazendo a mulher com os comportamentos que ele tinha. Sim. Pensa no choque. De É repente, chocante. 45 anos depois, ele começa a ver que estava tudo errado. 45 anos depois ele entendeu que ela não gostava de fazer piquenique, que ela não gostava de ir no cinema e que os lugares onde eles passavam as férias de toda a vida deles, ela não gostava. E o senso de competência deste homem fez assim, ó, né? Montanha abaixo, né? E ela nunca falando nada. Sempre engolindo um monte de coisas. Né? Então, assim, gente, não duvide da capacidade humana de passar uma vida inteira sofrendo. Porque ela... E E aí triste, entra né? E triste isso, gente. essa nossa raça. E é por isso que nós estamos aqui. Eu escutei uma certa vez aqui uma pessoa que falou para mim assim: você não entende
Como mulheres podem se sentir reprimidas pelo fato do marido ser o provedor da casa. Aqui, não interessa quem provê o quê. Se você está dentro de uma relação que você não pode falar, isso é amor ou isso é opressão? Aí que tá. Isso não é amor, porque a questão não tem nada a ver com uma emoção, né? Isso tem a ver com relacionamento. Relacionamento é comportamento, é vínculo, é forma pela qual o vínculo é formado. Então, o que acontece, né? Hoje, 2020, nós falarmos isto, ok. Volta para 1920 para você ver o que acontece. Fala um negócio dele. Tu leva uns tapas, dependendo do homem. Sim. Tá? Então, o que acontece? Ah, pô, que 1920, pô, 100 anos atrás. Sim, e as crenças, que aqui a gente entra na questão. O que organiza e estrutura o vínculo do casal? Estrutura de personalidade. Então, se eu tenho uma estrutura de personalidade mais dependente, eu não vou abrir a boca por nada. Nem que ele não ganhe muito, eu não vou abrir a boca. Eu não vou abrir a boca nem que ele seja viciado e me bata. Porque eu tenho medo de perder esta relação. E aí eu não estou nem falando de opressão, estou falando de uma estrutura de personalidade. Eu não preciso nem entrar na questão cultural ampla. Eu vou ter uma questão cultural ampla que dá suporte a essa crença. Que é o que eu sempre falo. Muitas vezes as pessoas falam assim, aqui eu vou me separar, o que vão dizer de mim? Eu não sei qual parcela da população você quer saber. A parcela da população que acredita que o casal tem que ficar junto até o fim da vida vai te odiar, vai achar que você é uma idiota. Aquela população mais feminista, mais de esquerda, né, que acha que se você está mal, você tem que se separar mesmo, vai te dar super apoio. Qual você quer olhar? Porque essa é a verdade sobre a cultura hoje. Depende do para onde você quer olhar. Né? Agora, a questão de estrutura de personalidade não faz esse movimento. Se eu tenho uma personalidade dependente, com crenças pessoais de inferioridade, eu não vou nem pensar na cultura, eu não vou me separar e acabou. Eu já estou dando graças a Deus que eu tenho alguém do meu lado. Então é isso que eu falo da questão do vínculo. Vínculo é comportamento. Comportamento é estrutura de personalidade, é crença, é valores. É o que eu sei ou não sei fazer em termos concretos de relacionamento, né, de comportamento, de falar ou não falar. Eu sei falar ou não sei? Eu aprendi a dizer as coisas ou não sei? Posso ter crenças, por exemplo, de que casamento não é para eu ser feliz. De que casamento é uma união de duas pessoas para terem filhos. E colocar esses filhos no mundo e esses filhos crescerem. Então eu não estar muito feliz, faz parte, ué. Quem disse que era para eu ficar feliz aqui? Sem dúvida. Tá entendendo? Aqui, nós estamos a 1 minuto de terminar a nossa live. Ai, que tristeza! Sempre tão bom. Pessoal, então eu quero dizer para vocês o seguinte, o Joaquim ele vai estar com a gente frequentemente, falando sobre pais e filhos e sobre casais. São os 2 temas que a gente vai trazer para vocês sobre reflexões sobre esses 2 padrões de relacionamentos. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham um excelente final de semana aí para refletir e transformar o seu relacionamento em um relacionamento cada vez mais saudável. E logo, logo, eu já divulgo a data de quando a Kim volta. A Kim, temos 15 minutos para finalizar. Um beijo grande, um beijo, pessoal, e até a próxima. Obrigado pela presença, pelas perguntas, pelos comentários. Sempre ótimo ter você com a gente. Muito obrigado pelo espaço.